Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o diretor do FISC de Foz do Iguaçu, Bruno Zandinello. As escolas FISC é uma das empresas patrocinadoras desse programa, junto com a MGA, Assessoria Imobiliária, e a Ande Materiais Elétricos. Agradecemos o importante apoio dessas empresas para esse resgate, inclusive da memória cultural da cidade. Seu Bruno, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço por estar aqui novamente. E agradecemos esse apoio contínuo, esse apoio cultural que tem realmente mostrado a diferença e mantido esse programa no ar. Muito bem, obrigado. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre a nova unidade que a Escola FISC abriu no Campus de Iguaçu. Pois não. Nós, a partir do último mês de janeiro, então, inauguramos a nossa nova unidade no Alto da República. Alto da República Argentina. Alto da República Porque Argentina. Porque é muito próximo do campus, né? É, muito próximo do campus de Iguaçu. Mas fica poucos metros fora da República Argentina. Sim. Bem, é um trabalho que nós decidimos implementar dentro da nossa atividade de ensino de línguas. Poderíamos dizer que aonde que estamos poderia ser suficiente? Pode, só que a gente nunca deve pensar no ponto de vista daquilo que a gente é ou aonde que a gente está, que a gente deve ficar parada de investir no campo do ensino, ou seja, qualquer outra atividade da vida. Porque todo negócio, toda atividade da vida, se não houver realmente o contínuo investimento, o contínuo trabalho, ela tem uma tendência de estacionar. Sim. Então nós buscamos essa região da cidade por considerar uma região que está realmente evoluindo rapidamente. Você percebe assim realmente que as pessoas estão investindo, as pessoas estão renovando. Então, uma região assim, vamos dizer, praticamente nobre da cidade. Ali está se formando um grande centro cultural. Está se formando um grande centro cultural e comercial, gastronômico e assim por diante. Então, a gente se fez presente também dentro do nosso ramo de ensino de idiomas. Sim, eu acho interessante nesse momento a gente chamar o VT da reportagem que fizemos no local, para que o pessoal até já se localize, tenha uma ideia do que é a nova escola. Alto da Avenida República Argentina, um dos locais de maior desenvolvimento comercial da cidade. Exatamente nesse local, confluência com a Avenida Coronel Francisco Gomes, que as escolas FISC acaba de inaugurar mais uma unidade de ensino. A escola está logo ali à minha direita e é para lá que nós vamos agora. Recém-inaugurada, a nova unidade das escolas FISC é uma das mais modernas do ramo na região. O ambiente supermoderno foi projetado para oferecer grande comodidade ao aluno. Dispõe ainda de recepcionistas altamente qualificadas para atender aos mais requintados clientes. Além de inglês e espanhol em 2 anos, o FISC disponibiliza ainda a opção de italiano, francês e alemão. Cada aluno recebe atenção especial de forma individualizada, aliada a equipamentos supermodernos com tecnologia de ponta. No laboratório de linguagem, crianças e adultos aprendem se divertindo. A sala de estudos oferece oportunidade de interagir com equipamentos que aproximam ainda mais do aprendizado espontâneo. A sigla PPT, na porta, serve para identificar a sala de ensino individual, uma espécie de personal trainer. Todas as salas foram projetadas para oferecerem alto rendimento no aprendizado. Desde que foi aberta, a escola tem sido constantemente procurada. A grande maioria das pessoas tem optado pelo FISC, por ser um nome de tradição no ensino de idiomas e de renome mundial. Tá aí, acabamos de ver uma reportagem sobre as modernas instalações da Escola FISC em Foz do Iguaçu. O Bruno, é a terceira escola em Foz do Iguaçu? Sim, Foz do Iguaçu é a terceira escola. Não, na realidade é a quarta. Já é a quarta? Não, você me provocou na terceira, mas é a quarta. Porque nós temos a Belarmino, temos na Vila A, temos aqui na Santos Dumont, 3, e essa nova quarta.
Na realidade, nós temos 5 instalações, entende? São 2 na Bellarmine. Sim, e quais foram as dificuldades encontradas para construir essa nova unidade? Bem, eu acho que as maiores dificuldades, a gente chega lá. Eu acho que as maiores dificuldades sempre se tornam o lado financeiro, né? Sim. Que você constrói com muita dificuldade, você luta para poder erguer aquele prédio, colocar as coisas dentro, enfim. Nada é fácil porque você precisa realmente de dinheiro. Claro, Esse o dinheiro é o grande fundamental. problema. Se não houver dinheiro, você não levanta nada. E aí a dificuldade, ela existe. Sim. Ela existe porque ninguém faz milagre, ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai te dar material de graça. Então você levanta aquilo com tempo, com ajuda, com financiamentos e assim por diante. Sim, e ali provavelmente vocês fizeram uma pesquisa, né? Sim, nós observamos o local, né? E chegamos à conclusão que teria lugar também para a gente. Que é um local que está realmente se desenvolvendo, um local que está prometendo, e olhando a população e as pessoas, né, naquela região, nós investimos. A escola, eu sei que é muito recente para fazer uma avaliação, mas vocês já estão sentindo, assim, grande procura? Os resultados estão sendo satisfatórios? As pessoas estão realmente visitando a gente, as pessoas estão querendo saber o que nós vamos oferecer e o que estamos oferecendo. Então se percebe, assim, que as pessoas também estão se sentindo bem por ter a escola na vizinhança delas, próxima às casas deles, né? Então, nós estamos satisfeitos assim pela visita que temos recebido, e a questão do crescimento, ele não é de um dia para o outro. A questão do crescimento, ele se processa com o passar dos tempos, que as pessoas não entram na primeira porta e ficam. A pessoa hoje, ela pesquisa, ela quer saber o que a gente oferece, que vantagem a pessoa vai ter. Quem somos nós? Apesar de nós estarmos aqui em Foz do Iguaçu há quase 30 anos, mas hoje você não encontra mais aquela pessoa que chega no teu balcão e a meia dúzia de palavras já é convencida. Não. A pessoa, ela quer saber realmente quanto o dinheiro dela realmente é bem usado. De que maneira? O público está cada vez mais exigente. Ele é exigente. Ele é exigente por uma questão de evolução. Ele é exigente por uma questão de realmente dele querer buscar o melhor para o seu dinheiro, para aquilo que ele deseja para a vida. Não só o dinheiro, mas de modo especial aquilo que ele vai aprender, aquilo que ele busca para o engrandecimento dele. Porque dinheiro, ele pode estar nas mãos de uma pessoa que procura este campo, e pode estar uma pessoa que não tem o mínimo interesse, porque não é o campo dele. Mas, de modo especial, a pessoa que procura para aprender uma nova atividade, aprender um idioma, aprender algo assim que não é tocável, ele é abstrato. Sim. Então ele sente a necessidade que isto realmente traga frutos, gaste, mas tenha resultado. E existe algum diferencial nessa nova unidade em relação às demais escolas do grupo? Ou existe um padrão que é mantido? Muito bem. Todas as escolas, o que nós oferecemos dentro das escolas não tem, vamos dizer assim, o que diferencia ela das demais? Porque ele é um predinho novo, é uma instalação nova, então aí, mediante este ponto de vista, ela tem esta visão mais moderna. Mas dentro de uma sala de aula, as outras instalações não perdem de forma nenhuma. Nós temos padrão basicamente em todas elas. Sim. O que oferecemos lá, oferecemos no centro, na Vila A e assim por diante. Com a mesma tecnologia e com o mesmo corpo de professores. Sim. E assim, por que uma pessoa deve aprender o inglês ou algum idioma assim? Vamos falar no inglês, que é uma língua que está se proliferando de maneira geral. Por que, assim, a sua recomendação, por que a pessoa deve fazer? Eu sou suspeito de dar recomendações. Sim, mas suspeito, mas é a fonte. É a fonte e tal. A pessoa pode até questionar, mas ela vai verificar. Exato. Daí. Eu vou dizer assim, a pequena experiência que a gente acumulou através dos anos,
eu acho que eu posso dizer alguma coisa. O que se fazia há 30 anos, 20 anos atrás, era uma coisa. Hoje nós estamos totalmente diferentes. Tá? Qual é a pessoa que esteja envolvida em algo assim, pode ser até muito pequeno, não tem contato com a questão mundo? Vamos pôr mundo. É muito difícil. Então é a aldeia global que está Então nós estamos sendo mudando. engolidos por esta questão global. Por essa questão global. A pessoa realmente, ela, se ela quer ser um pouco independente da situação global, um pouquinho independente, ela precisa ter um mínimo de comunicação. Sim. Caso contrário, ela vai ser muito doméstica na sua atuação. Certo. E o quanto que ela se restringe muito dentro das quatro paredes, vamos dizer, o ponto de vista dela se comunicando? Porque, vejamos, o ponto de vista da comunicação, ele está em todos os campos. Em um menos, em outro mais. Mas, se hoje qualquer pessoa observar, tiver o mínimo de capacidade de observar, ela sente que ela necessita de algo mais. Ela precisa realmente buscar um trabalho, um aperfeiçoamento, aonde que ela vai atingir isso. Sim, o Bruno, vou te pedir um tempo, porque nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o diretor das escolas FISC, Bruno Zandinello. O Bruno, ser fluente numa só língua estrangeira fará diferença ou nós vamos ter que amanhã ou depois conhecer mais alguma língua para poder se estabelecer nesse mercado competitivo? Bom, voltando ao assunto que nós estávamos no bloco, o primeiro bloco, Sim. Da questão do ponto de vista global da atividade de um ser, acontece que o mundo se tornou muito pequeno. Os negócios hoje são feitos em questões de segundos. Aí como você se comunica? Você vai sempre depender de terceiros e dizer sempre sim? Não. Eu acho que a pessoa realmente ela tem que se tornar independente nesse ponto de vista. Porque quando você trata do assunto, você vai tratá-lo com a sua maneira de ser. E você não vai tratar com um tradutor. Que em questões de negócio... Tradutor não quero dizer não pessoas, é um tradutor Sim. eletrônico. Entende? Mas em questão de negócio com pessoas, você pode até ser lesado, pode ser modificado Sim, sua tem mensagem? todo não entrando nesse ponto de vista, Sim. você pode. Existe essa possibilidade. Existe esse ponto de vista. Hoje, em termos de idioma, claro que a língua inglesa, ela está como número 1 no mundo. Está como número 1 no mundo. Por quê? Porque ela é uma língua que, devido a vários fatores que nós deveríamos, então, entrar dos países de primeiro mundo e assim por diante, que evoluíram nesses últimos, digamos, 50 anos ou mais, e que tomaram à frente um ponto de vista. Mas, além disso, nós temos também o ponto de vista da língua inglesa ser uma língua de fácil estrutura. É uma língua que as pessoas talvez pensam que não, mas é uma língua fácil para se aprender. E ela é uma língua hoje que faz parte do teu dia a dia, entende? Você não acrescenta muito mais coisas se você é fluente nela. O que vai acrescentar para você hoje é você ser fluente numa segunda língua estrangeira, numa terceira língua estrangeira, porque o mundo ele está evoluindo em todos os campos. Ele está evoluindo em todas as áreas. Automaticamente, o inglês ele vai suprir todas as áreas. Mas existem, por exemplo, os países, vamos dizer, do primeiro mundo, a Europa de modo especial,
aonde que você tem, digamos, Itália, França, Alemanha, Espanha e assim por diante, que realmente são países de primeiro mundo. São países aonde que você realmente, para ter uma melhor comunicação, você precisa também conhecer um segundo idioma. Então, o destino da humanidade é ser poliglota mesmo? Ele é ser poliglota. Sim. É ser poliglota, porque a situação, se existe o crescimento dentro dos países de língua inglesa, e ela se espalhou no mundo, em todos os campos, mas os outros países também estão numa evolução assim rápida. Sim. Também estão chegando ao pé dos países que falam a língua inglesa. E cada língua tem a sua peculiar situação, em termos de estrutura, em termos de formação dela. Mas acontece que, se você fala uma, você é um tipo de pessoa. Agora, se você falar 2 ou 3 idiomas, sim, 2 ou 3 idiomas, automaticamente seu estado de compreensão, o seu estado de atuação no meio em que você negocia, no meio que você se expõe, no meio que você convive nesse globo, você vai ter uma atuação muito mais superior. Então a tendência da língua inglesa é dominar o mundo. Mas essa segunda língua, qual seria? O senhor tem alguma que seria mais recomendável para aprender? Eu diria o seguinte, veja bem. Hoje existe outra coisa que muita gente está falando do chinês. Mas o chinês é muito complicado. É complicado, sim, mas não impossível. É complicado, mas não é impossível. Existe muita gente por aí já estudando o chinês. Por quê? A China está presente no mundo. Mas a China funciona com símbolos? Com símbolos. Mas tudo bem, mas é uma forma de linguagem. Ela é mais complexa porque nós, somos ocidentais, temos uma forma de códigos. Né? Sim. Agora, tomando o caso do italiano, o francês, o alemão, o espanhol e assim por diante, quer dizer, elas são línguas em evidência. Certo. Elas são línguas que estão aí realmente num plano elevado. Elas estão penetrando no meio das Mas não pessoas. seria o caso dos chineses aprenderem o inglês, então? Mas eles já fazem isso há muito tempo. Já fazem. A China investe pesadamente no ensino do inglês. Sim. É muita gente que realmente aprende o inglês na China. Eles têm as dificuldades como nós teríamos a aprender o chinês. Sim. Mas eles realmente gastam tempo e dinheiro trabalhando em cima do inglês. Sim, seria Porque um investimento. Se eles forem em qualquer ramo da tecnologia, da ciência e assim por diante, hoje eles não vão programar basicamente um computador em chinês para vender para o mundo. Eles vão programá-lo para vender ele com os códigos em língua inglesa. Então aí está o grande campo da língua inglesa. Mas não queremos dizer que as outras línguas elas não sejam de valor para você se engrandecer com um trabalho de ponto de vista global. E as escolas físicas pretendem ensinar o chinês em breve? Olha, nós não temos assim planos para o momento, porque o chinês, além de ser uma língua totalmente diferente do nosso meio, né? Dos nossos códigos de língua ocidentais, né? Hoje já é muito complicado com pessoas, por exemplo, que ensinam essa língua. É muito complicado de modo especial, eu diria que pessoas até que ensinam essa língua, talvez em Foz do Iguaçu, não seria o grande problema. Mas o maior problema hoje é material para ensinar essa língua. Sim. E eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter esse material disponível. Sim. E a língua árabe? A língua árabe também tem a sua atuação no mundo, principalmente o mundo árabe, que já é uma população bastante grande. E de modo especial aqui na fronteira. Mas aqui o FISC ensina isso? Não. Que realmente tem uma proliferação aqui muito grande. Né? Nós não temos entrado. E existe procura? Existe sempre um outro que procura. Sim. Por questões das pessoas que vivem nessa região. Sim. Tá bom. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando o empresário Bruno Zandinello.
Ô Bruno, quais dificuldades que são para se ensinar uma língua estrangeira? Olha, a partir do momento que você tem, de modo especial, o material humano preparado, você já andou bastante. Porque o maior problema está justamente no material humano. Está no professor. E não é fácil conseguir? Professor você consegue. Sim. Professor você consegue. Só que nós temos que colocar duas situações juntas. Tá? Nós precisamos ter um professor que ele seja treinado. Precisamos ter um material que realmente dê uma visão de A a Z de como a língua funciona. Tá? Então, esses dois campos são muito importantes. Porque nada adiantaria ter aqui um gênio preparado se ele não tiver arma para brigar. Sim. E também não adianta nada ter canhões aqui e não termos atiradores. Nós precisamos sintonizar as duas coisas. Entende? Porque o material, indo de A a Z, ele tem que cumprir uma tarefa de qualidade, de aprendizado. Tá? E aí, o professor ele tem que ter uma visão realmente do que vai fazer de A a Z, vamos dizer, o trajeto do curso. Tá? Agora, outro ponto muito importante, não é só, vamos colocar não só dois, mas vamos colocar 3 pontos. Temos o ponto principal, crucial, do elemento da pessoa muito bem preparada, que a gente às vezes não consegue fazer aquele milagre, mas vamos dar a melhor atenção possível. A gente não quer se colocar como sendo o Deus do ensino de inglês, mas humildemente tentando fazer o possível. Sim. E do outro lado, um trabalho pedagógico didático bem feito com atenção. Mas existe um terceiro ponto muito importante que já nós falamos em outras oportunidades. Sim. Não adianta eu ter um elemento preparado, um material bem preparado, se do outro lado que vai aprender a língua não tiver disposição de aprendê-la. Ah, sim, eu tenho que motivar você para aprender a língua. Você tem que gostar do que eu vou fazer contigo. Mas quando o aluno foi obrigado pelo pai a estar lá na sala... Aí é outro, é um problema extremo, aí não se consegue nada. Não se consegue, porque né? quando você não quer, Sim. você não consegue nada. Claro. Entende? Então nós precisamos... E acontece isso? Acontece direto, quase constante, entende? Porque Sim. principalmente certos, vamos dizer assim, tem gente muito boa, principalmente na idade da adolescência, às vezes a garota tem mais satisfação de fazer uma outra atividade. Ela Sim. não tem... Não se concentra não daí. se concentra naquilo. Porque os valores daquela pessoa é diferente. Sim. Não temos nada que dizer a favor ou contra, de criticar aquele ser. Sim, mas teria que ser os analisado. Os valores para aquela pessoa são diferentes naquele momento da vida. Claro. Entende? Então, o que eu tenho que apresentar àquele ser? Aquele ser eu tenho que apresentar formas que chamem a atenção do que nós fazemos. E que ele, com essas novas formas, novas técnicas, novos recursos, ele tenha a satisfação de permanecer e aprender. Porque se não há a recepção por parte do aluno, não há realmente o estudo, porque não se aprende uma língua só indo à escola e permanecer lá 2 vezes por semana, 1h30. Sim. Porque nós temos 3 horas de estudos por semana na escola. Não adianta, ele precisa de dedicação externa. Ele precisa tomar o material, ele precisa realmente investir, né, em tempo em cima daquele material. É até um lado psicológico, vocês tentarem gerar necessidade no aluno. Exatamente. Então, nós temos tanto recurso na escola, em todas as áreas. É quase impossível agora te falar tudo que nós podemos oferecer ao aluno. Sim. Entende? Só com uma visita às nossas escolas que ele poderá ver o que nós oferecemos.
E durante todo esse período, parece 30 anos de escola, é isso? Vamos completar 30 anos no próximo 30 anos. O FISC conseguiu atingir a excelência em pedagogia através dos professores? Eu diria o seguinte, é falso dizer que alguém atinge. É falso dizer, nós não somos perfeitos. Nós estamos constantemente perseguindo uma perfeição, que ela está muito longe ainda. Sim. Eu acho que dificilmente terá alguém que diz, eu sou perfeito, eu tenho a vara mágica e eu vou te fazer aprender a língua em 6 meses. Sim, mas logicamente com 30 anos não, vocês estão vendo bons resultados. Temos a nossa experiência, temos o nosso resultado. Muitas pessoas passaram pela escola e teve aquelas que tiveram mais sucesso e aquelas que tiveram menos sucesso, porque vem este ponto de vista que eu estou te falando. Nós temos que sincronizar todos esses pontos de vista. Professor, tipo de material pedagógico, tipo de atuação da própria escola em cima de tudo isto e a recepção por parte do aluno também. Sim. Logicamente vocês têm as melhores técnicas, né? Mas como deve ser o professor, a sua preparação? O professor, em primeiro lugar, ele tem que ser uma pessoa que gosta de fazer isso. Porque se ele não gosta de fazer isso, não adianta treiná-lo. Sim. Tá? Muito bem. Não existe mistério em termos de, vamos dizer, técnicas. Ok? O que eu devo? Se você vai na minha escola, ou escolas, o que eu vou fazer contigo? Eu tenho que criar situações aonde que te faça falar. Porque claro, você vai aprender a língua falando. Você tem que me motivar também. Eu tenho que te motivar para que você fale. Nem que você diga meia dúzia de palavras, mas que você fala. Então, todas as técnicas que se trabalham os professores é que haja dinamismo nesse trabalho de fazer falar. Não é te fazer falar tipo papagaio. Uhum. É você falar sabendo o que você vai falar. Consciente do que você está falando. Consciente de como você, por exemplo, vai perguntar, você vai responder, porque uma língua é o quê? É uma série de estruturas. O que é a nossa vida? O que nós estamos fazendo nós dois aqui? Sim. Você está me perguntando e eu estou respondendo. A língua é isto. Eu vou ensinar como você pergunta e como você responde. E a partir desse ponto de vista, nós vamos começar a dialogar. Só que dentro deste campo, nós temos uma série de estruturas que temos que obedecê-las, que são as leis da própria língua, entende? As estruturas da própria língua, que você precisa saber, senão você não vai se comunicar. Que está inserida a decodificação. Muito bem, que está dentro. Então, existe dentro do ponto de vista das nossas técnicas, existe 1, 2, 3, 4, até 10, quer dizer, vamos passar para os pontos aonde que vamos trabalhar o quê? Primeiro lugar, a conversação. Segundo lugar, a conversação aliada à audição. Sim. Terceiro e quarto, vem a parte escrita, vem a parte de leitura. Então, são as 4 habilidades da língua que devem realmente ser trabalhadas. E como que o aluno deve se comportar naquele momento que ele está? Muito bem. Se ele é motivado, esperamos que a gente seja capaz de motivá-los ao grau de ele realmente ter satisfação. Agora, se ele realmente está decidido de aprender a língua, ele vai ter que realmente investir. Sim. Ponto de vista assim, positivo. Tá difícil? Bom, mas eu estou com um pensamento positivo. Eu quero realmente aprender. Eu quero lutar. Quer dizer, a posição do aluno é sempre de buscar sempre mais. De não desanimar, de realmente enfrentar, de realmente estudar, de realmente investir em tempo de estudo. Tá? Se ele realmente não fizer isto, ele simplesmente vira aula, abandona material, não se envolve com nada a não ser aquele tempo da sala de aula, ele não vai complementar. Então, o que o aluno realmente tem que fazer é aquele investimento constante, baseado na orientação que ele tem dentro da sala de aula. Do que ele tem que fazer, como ele tem que estudar. Eu vejo que o FISC também está investindo em crianças, a partir dos 7 anos. Nós temos agora material a partir dos 4 anos. Dos 4 anos? Dos 4 A criança aprende a partir dessa idade? Mais jovem possível. Eu sou, como é que se diz? Eu falar isto, né? Sim. Eu acho um pouco assim perigoso, né? Porque eu sou proprietário de escolas. Mas quanto mais cedo, melhor. Ele tem mais facilidade. Tem mais facilidade. Sim. Você o conduz com muita mais facilidade. Ele está com a cabecinha limpa e pronto para receber toda a informação.
e ele a recebe de uma maneira de tal perfeição que você não acredita. É a melhor idade, desde que começou a andar em cinema. É por isso que tem aquela piada até que a pessoa diz, eu fui para os Estados Unidos e vi um monte de criança falando inglês. Não é assim? Exatamente. Você começa, então... Começa lá do princípio. Sim. Mas, ô Bruno, infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de deixar alguma mensagem para encerrar? Bem, a mensagem que eu deixo, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que você e a organização aqui está me dando, né? E a gente está aí à disposição das pessoas para dar informações mais diversas e esperamos que o nosso trabalho ele possa ajudar as pessoas. Sim. Nós não somos ninguém especiais para dizer que ensinamos o melhor inglês do mundo ou somos a melhor escola do mundo. Fazemos tudo com esforço, fazemos tudo com dedicação e esperamos que toda a nossa comunidade de Foz do Iguaçu nos dê, vamos dizer assim, um ouvido para o nosso trabalho como uma maneira de nós entrosarmos a nossa sociedade local e fazer dela uma forma de crescer. Sim. Né? Porque é só trabalhando em conjunto que podemos realmente levantar a nossa Foz do Iguaçu. Certo. Tá aí, então foi dado muitas explicações em relação à aprendizagem de vários idiomas e agradecemos a sua presença no 40 Minutos. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.